Bom dia! Aqui nós estamos em mais uma manhã para falarmos com Deus e ouvir o que Ele tem a dizer para mim e para você nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus que eu venho a Ti para pedir ao Senhor, fale conosco, Senhor. Mais um dia que se inicia e para que tenhamos a vitória, precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim, para cada um, ao iniciar esse dia. Abra o nosso entendimento, Pai, porque ouvir e não entender, nós não vamos conseguir praticar, Deus, a Tua palavra. Então eu te peço em nome de Jesus, nos dê o entendimento da palavra do Senhor. Abre os nossos olhos para que em mais este dia nós possamos viver o conselho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, aqui no capítulo 5, no versículo 8. Aqui no versículo 8 diz assim: Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe? Nessa manhã, o Senhor ele vem dizer para mim e para você que eu e você nós precisamos vigiar. Precisamos estar sóbrios, sem nenhum tipo de, vamos dizer, sem nenhum tipo de domínio que não seja a dependência de Deus, o domínio do nosso entendimento. Porque muitas vezes a gente tem uma concepção da palavra sóbrio errado. O sóbrio não quer dizer aquela pessoa somente que não está alcoolizada. Não. O sóbrio é aquela pessoa que ela é sensata. O sóbrio é aquela pessoa que ela pensa numa coisa que ela é exata, ela é certa. Deus ele fala para mim e para você que nós devemos pensar nas coisas do alto. Então aqui, quando ele diz para mim e para você, sede sóbrio, ele está dizendo, pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto, porque elas são eternas. As coisas do alto, elas não vão se acabar. O céu é a nossa morada eterna. E Deus quer que eu e você pense nele de dia e de noite. O tempo inteiro. E depois que nós estivermos pensando no alto, aí ele diz, vigiai. Você está pensando nas coisas do alto? Que bom. Mas vigia. Aí ele continua. Porque o diabo, o vosso adversário, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o Senhor ele diz para mim e para você, eu e você nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, porque a Bíblia ela diz que Deus ele está ao nosso redor. Mas ao nosso derredor, ou seja, depois de Deus, está o Satanás, o diabo. E aí a Bíblia diz para mim e para você que ele está bradando, rugindo, gritando. Ele está à procura de quem ele possa tragar. Provavelmente você já deve ter olhado uma cena de um leão observando uma presa, sabe?
Ele observa a presa a qual está afastada das demais. Quando o leão ele quer se alimentar, ele vai olhar um rebanho, mas ele não vai em busca do rebanho que está lá dentro. Ele vai ficar observando até que um se dispersa, se distraia, afaste um pouquinho. E aí aquele que afastar um pouquinho, aí ele vai ir em busca. Ele vai fazer a somatória de quantos passos, qual a largura dos passos dele. Ele vai precisar dar para ele alcançar aquela presa. Não pense que o diabo é desorganizado. Não pense que o diabo ele faz as coisas de qualquer maneira, não. Ele premedita tudo. E ele não tem pressa. Porque quando ele faz os cálculos dele, ele faz os cálculos exatamente para que dê certo. Os cálculos, quando ele faz, quantos passos que ele vai dar, que ele lá está se afastando. Ele está se afastando. Quando ele chegar ali, eu dando tantos passos, chegando em uns segundos, eu consigo pegar. Pois é. Assim é na nossa vida espiritual. Por isso que o Senhor ele manda eu e você vigiar. Se nós ficarmos dispersos um minuto, se nós ficarmos dispersos e deixarmos de pensar nas coisas do alto, ouvir vozes estranhas, coisas a qual não está na palavra de Deus, eu me distancio. E se eu me distancio de Deus, ele vem dar o bote. E se ele consegue pegar, o resultado não é bom. Quantas foram as almas que já se perderam? Quantos foram os botes que ele já conseguiu dar? Mas Deus fala para mim e para você nessa manhã que é para nós ficarmos sóbrios, que é para nós vigiarmos, porque ele está rondando, ele está bramando, ele está gritando. E você sabe por que ele está gritando? Porque ele sabe que ele é um derrotado. Ele só consegue bloquear alguém, ele só consegue efetivar o golpe dele se nós não vigiarmos. E a partir do momento que nós vigiamos, nós não vamos se apartar de Deus nem um segundo. E quando eu e você não nos apartamos de Deus e pensamos o tempo inteiro nas coisas do alto, ele não consegue nos boquejar. Os brados dele a gente entende que é de perdedor. Quando ele grita, quando ele ruge porque ele está bravo, porque ele está vendo que você não está se afastando de Deus. O grito dele, na verdade, é de derrota, porque ele é um perdedor. Eu e você, nós precisamos confessar isso sempre. O diabo, ele é um perdedor. Um perdedor que fica em busca daqueles que adoram o Senhor para roubar a adoração de Deus para ele. Mas não deixe, não. Nós não podemos deixar. Perceba, lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 7,
os anjos, eles se apresentam na presença de Deus, e aí o diabo, ele entra no meio dos anjos para se apresentar a Deus também. Aí, Deus ele se dirige a Satanás e ele diz: de onde você veio? E olha o que o diabo diz para ele: de perambular pela terra e de andar por ela. O diabo ele está perambulando pela terra o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele está à procura de pessoas vulneráveis, de pessoas fracas, de pessoas que se afastam de Deus, de pessoas que deixam de ouvir a voz de Deus. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, nós nos tornamos vulneráveis, ou seja, fracos. Nos tornamos como uma presa fácil para o diabo pegar. Perceba o quão derrotado Satanás é. Que nesse episódio, Satanás estava observando quem? O Jó. Satanás ele foi lá observar Jó. Satanás ele observa eu e você. 48 horas, 220 horas, ele nos observa o tempo inteiro. Você acha que o diabo dorme? Ele não dorme, não. Só que o nosso Deus também não dorme. E eu e você, nós precisamos entender que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não precisamos ter medo. Nós temos Deus, nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo. Satanás é só um perdedor. Satanás é só um anjo caído. Caiu do céu. Porque ele queria ser Deus. Coitado. É um derrotado. Mas ele quer mostrar uma força que ele não tem. Um poder que ele não tem. Deus não deu poder para ele. O poder que ele tem é um poder limitado. O sobrenatural, o poder sobrenatural, quem tem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 contra 1. 3, que é o que está conosco. Contra 1, quem vai ganhar? Ele já ganhou. É Deus. E ele deu a vitória para quem? Para nós. É o que eu e você precisamos confessar todos os dias. Mas não acha que não vai acontecer lutas? Não acha que não vai acontecer problemas? Porque aqui nós temos um belo de um exemplo. E ele diz, olha, eu estava andando na terra. Aí Deus fala para ele, você viu meu servo Jó? E ele disse, vi. Mas também o Senhor cerca. Olha, que palavra linda. Da boca de Satanás. Ele consegue dizer coisas bonitas, meu amado. Não se engane. Por isso Deus manda a gente vigiar. Ele diz, também o Senhor o cerca de todas as bênçãos. Quem cerca eu e você é Deus, amado. Nós precisamos pensar nas coisas do alto por isso. Deus, ele cerca-nos com tudo que nós precisamos. Entenda, ele nos cerca com tudo que nós precisamos, não com o que nós queremos. Muitas vezes o que eu quero, o que você quer, não é o que nós precisamos. Ele sabe do que nós precisamos. O que eu tenho hoje é o que eu preciso, não o que eu quero. Porque muitas vezes o meu querer ele é maior. Mas para quê? Não sei se amanhã eu vou ser tomada e vai ficar aqui para quê? Para ter briga?
cobiça, eu preciso entender. Eu preciso entender que o que eu tenho é o suficiente. Não me conformar. Eu me conformar é uma coisa. Eu agradecer a Deus e ser grata pelo que eu tenho é outra completamente diferente. Completamente diferente. Então o diabo diz, você o cerca com toda a sorte de bênção. Aí ele fala, deixa ele sem nada. Quero ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Deixa ele sem nada. Quero ver se ele não vai negar o Senhor. Só que Deus conhece nossa raiz. Deus, ele sabe a profundidade da nossa fé. Ele sabe se estamos firmados aqui. E quando ele olha para nós e acha graça em nós, é porque ele vê que nós estamos na raiz. Aprofundado na raiz, não superficialmente. Aprofundado. Bem para baixo. O topo pode estar pequenininho. Para cima da terra, pode estar pequenininho. Mas quando Deus diz para Satanás, pode tocar nos bens dele, pode tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele não. A vida dele é minha. E o diabo sabe. Se eu e você blasfemar e negar a Deus, quando eu e você negamos ao Senhor, nós abrimos a porta e dizemos, pode entrar, Satanás, que agora eu vou adorar você. Por isso Deus manda aí você vigiar. Vigiar, porque as tribulações vão vir. O diabo foi lá. Ele tocou em tudo que Jó tinha. Ele destruiu tudo. Porque ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Ele cumpriu tudo. Ele roubou, ele matou, ele destruiu. Ele acabou com os sonhos de Jó, com os planos que Jó tinha. Matou os filhos dele. Acabou com toda a riqueza que Jó tinha. Jó perdeu tudo. Tudo. Mas não se engane. Jó, ele perdeu o material. O corpo dele ficou tudo cheio de chagas. Era o material. Ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia que a favor dele eram 3 e não 1. Deus é uma trindade. Porque a palavra de Deus diz que um cordão de 2 dobras, ele é muito mais forte do que um. Então entenda. Jó, ele sabia que maior é o que estava com ele do que o que estava no mundo. E não importava a situação dele. Não importava a situação que estava o corpo. Porque o corpo vai ficar aqui na terra. Não importava a situação financeira que ele estava. Não importava a situação emocional que ele estava, porque a mulher dele virou para ele e disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Até ela negou a fé. Se é que ela teve. Porque aqui nós aprendemos a história de Jó, não da mulher dele. Mas que ela negou a fé, ela negou. Não sei se algum dia ela teve. Mas ela negou a fé dela. E ela disse para Jó, olha, a mulher sem sabedoria, quando abre a boca, ela pode causar um estrago. E Jó diz para ela, você fala como uma louca. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás dá o grito de derrota dele, ele bruge lá, ele grita. E ele fala, mas como? Não tem mais nada. Experimentou o melhor da terra. Ele não tem mais nada. Ainda está com as chagas, tudo coçando, doendo. E ele coçava com um pedacinho de terra. Mas como que ele ainda consegue oferecer a vida dele a Deus? Agradecer a Deus?
Como que ele ainda consegue? Se chama amor. Se chama transformação. Quando Deus transforma a minha vida de dentro para fora, minha raiz ela é aprofundada a muitos metros para baixo. Ela pode não crescer muito para cima, sabe? Mas para cima não tem tanta importância, não. Sabe por quê? Quando eu cresço muito para cima, eu corro o risco de me tornar orgulhosa. E se eu me tornar uma orgulhosa, eu me afasto de Deus. Então, quanto menos para cima eu subir, mais para baixo eu vou crescer. E é para baixo que importa o crescimento. Porque quando eu cresço para baixo, eu estou firmada na palavra. Quando eu estou firmada na palavra, eu estou revestida das armaduras de Deus. Quando eu estou revestida das armaduras de Deus, eu adoro ao Senhor em todo tipo de circunstância. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou triste, eu adoro. Se eu pequei, eu adoro. Se eu estou chorando, eu adoro. Se eu perdi algo, eu adoro. Se eu ganhei algo, eu adoro. O tempo inteiro eu adoro. Isso é transformação. É transformação de dentro para fora. O amor de Deus, ele vem de dentro para fora, transformando tudo. E só quem sente isso da alma, lá de dentro da alma para fora, é que sabe o quanto isso é prazeroso e não troca isso por nada nesse mundo. Não troca, porque isso é eterno. Saber que nós iremos cantar com os anjos o tempo inteiro lá no céu. Isso é maravilhoso. Que nesse dia o Espírito Santo ele possa abrir os teus olhos, continuar falando com você, trazer para você o entendimento de ser sóbrio, de vigiar, de não deixar o diabo te assustar. Porque quando ele grita, é porque a derrota dele já aconteceu, ele sabe. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por me ensinar mais essa manhã. Eu agradeço ao Senhor, Deus, porque o Senhor é lindo, santo e todo-poderoso. Só o Senhor, Deus, para saber o que eu precisava para vencer mais esse dia. E o que eu preciso para vencer mais esse dia é ser sóbrio e vigiar. Saber que o diabo está bramando, gritando, olhando aquele que está disperso para que ele possa tragar. E a partir do momento que eu vigiar, a partir do momento que eu estiver pensando nas coisas do Senhor, nas coisas do alto, eu vou vencer mais esse dia, Pai. Porque a cada dia é uma luta e a cada dia é uma vitória. E é no nome de Jesus que essa vitória vem. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Pai. No nome de Jesus. Glórias a Deus.